Bom dia! Vamos aguardar aí a Silene está vindo. Oi, Oi, bom dia. tudo bem? Tudo bem, e Silene, você? começou? Tudo ótimo. Tá bom para você? Tá um pouquinho lento, mas tá ok. Tá. Tá travando, o Reinaldo falou lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto? Como é que tá agora? Agora melhorou. Legal. Ah, ó, vieram te prestigiar aqui, ó. A Patrícia veio prestigiar a minha amiga Silene. Obrigada, Patrícia. Um beijo. Dirley, que ótimo te ver aqui, que bom que você topou o convite. A Cirlei, ela é nossa aluna lá da formação em Psicologia Positiva, ela tem uma pós-educação transformadora, especialista em comunicação, né, interna, é isso, Cirlei? Isso E é uma mesmo. pessoa muito querida, que está com a gente, né, faz tempo já, desde quando ela fez o curso, está acompanhando, e eu convidei para ela falar sobre a força dela de curiosidade. Quer E terminar de se apresentar aí, Fê? não, eu acho que é isso que você falou. O que eu gosto sempre gostei foi de trabalhar com pessoas, de trabalhar com motivação, com alguma coisa assim que eleve um pouco a energia, né? E estudando um pouquinho sobre a curiosidade, depois que eu aceitei teu convite, que para mim é um desafio estar falando assim, né? Eu comecei até a entender um pouco mais tudo o que aconteceu até na minha própria carreira, tal, e de como essa força da curiosidade sempre esteve muito presente comigo, sabe? Isso foi bem interessante. Falando assim, é, eu sempre fui curiosa. Esse livro aqui, o Guia dos Curiosos. Eu tenho desde Ah, que bem. 1996. Eu adorava ficar folheando, descobrindo coisas que têm a ver comigo e coisas que não têm a ver comigo, né? E passando por esse experimento de entender um pouquinho mais a curiosidade, eu consegui visualizar, assim, tinha uma espécie de um esquema, assim, sabe? É como se através da curiosidade, que eu começo a questionar a forma das coisas, que podem ser diferentes, né? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assim? Então, a curiosidade, ela vai me despertando outros cenários. Aí eu pego um cenário daqui, junto e dá a criatividade. Então, por isso eu também sou muito criativa. As pessoas que me conhecem sabem disso, né? Sempre, pelo menos, me dão esse feedback. Até o Reinaldo falou ontem isso. Mas por que que acontece? Porque você junta uma coisa que você buscou com outra coisa que você buscou, surge uma ideia nova. Esse processo, ele libera muita energia, que vem também dar uma outra força que é o entusiasmo, porque você está descobrindo o novo, é uma coisa que te move para cima, né? Aí, com a mente aberta, você vai tendo essa energia e vai gerar uma ação. E aí, por isso que eu vejo a curiosidade boa no sentido de tirar você da rotina, porque a rotina, ela te deixa numa linha tênue, né? E a curiosidade vai te fazer o quê? Você ter uma elevação das coisas, você não vai ficar sempre no mesmo estágio, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente dar uma olhadinha para essa força. Eu acho que aí, né, Silene, eu também dei uma estudada, porque eu gosto, antes de falar, para não falar besteira, eu gosto de dar uma olhadinha. A gente não sabe de todas as forças, assim, com profundidade, né? Então, está sendo bem legal para mim também, para dar uma aprofundada. E aí, eu vi essa questão da... Aliás, eu cheguei à conclusão antes de ler, né, que ela estava ali andando, irmã gêmea da criatividade, né? E Isso, irmã também gêmea. do amor ao aprendizado, né? Porque queira ou não, Sim. você sempre está curioso para aprender coisas novas, né? Para fazer de forma diferente. Então, eu acho que elas andam meio juntas, essas três, né? É verdade.
Inclusive, é muito importante, né, que os professores, né, que trabalhem essa curiosidade, porque no processo de aprendizagem, a criança naturalmente ela é curiosa. Mas se Uhum. você leva para ela alguma coisa a mais, um elemento a mais, por exemplo, eu vi um exemplo até de uma professora que ela levou um aquário com peixinho que ela ia dar uma aula, falar da água, do líquido, do animalzinho, né, do serzinho ali. E aí o que que ela fez? Ela disse assim, mas olha, vocês têm que ficar quietinhos. Se vocês não ficarem quietinhos, vocês vão estressar o peixinho. Aí um aluno disse assim, peraí, como que a gente vai estressar ele? O peixinho não tem orelha, ele não escuta. E aí formou uma questão que todo mundo queria saber, mas ele escuta, ele não escuta, tem orelha, não tem e tal. E aí levou eles para várias questões de estudo e tal. Então, e ficaram totalmente sintonizados, aquela coisa de estar presente, de aprender, e até libera dopamina, que é uma coisa do prazer. Então, você aprende com gosto, né? Então, isso que eu achei bem bacana. Olha o que o Reinaldo falou aqui, curiosidade é a mãe da aprendizagem, vontade, o pai. Ah, é, vontade e o pai, isso mesmo. E eu estava lendo também, né, Silene? Na verdade, a gente lê e acaba constatando uma coisa que a gente já sabia, né? Sim. Que a curiosidade, como você falou, ela é um dos grandes propulsores da aprendizagem, né? Tanto nas empresas, quanto nas escolas, quanto em casa, né? E o que que a gente faz normalmente? A gente corta, né? Essa curiosidade da criança. Então, como você falou no teu exemplo lá do peixinho, também os pais, né, que estão em casa, e quantas vezes a criança não perguntou o porquê, né, ou como que faz isso, ou não sei o quê, e você estava, de repente, fazendo uma outra coisa e cortou isso, né? E a gente tem aí na mitologia também a história da caixa de Pandora, né? Sim, Que, aham. que tem essa questão de que você ser curioso não é bom, porque acontece um monte de coisa ruim, né? A mãe briga, ou no caso da caixa de Pandora lá, que soltou todos os males no mundo. Então, historicamente, a gente tem essa questão de que ser curioso não é bom, é ser enxerido, né? Não Isso, pode perguntar. intrometido, né? Você fica Exatamente. bisbilhotando e tal. Até o caso de Adão e Eva, se você for ver, né? Uhum. Por que que eles foram expulsos? Porque foram curiosos. Então, digamos, se você for muito curioso e questionar muito, não é bom nem para um governo, se você ficar questionando por que que as coisas são feitas como são, né? Claro, Então, ela tem esse claro. lado que ela é negligenciada, de certa forma, né? Bem interessante. Trazendo aí, trazendo aí para a empresa, né, Silene? Uma Sim. pessoa muito curiosa, quer dizer, os líderes, até eu li uma pesquisa hoje que os líderes gostam de pessoas curiosas, no entanto, eles não estimulam as pessoas curiosas justamente por isso, eles têm medo que as pessoas curiosas comecem a questionar muito, né, o formato de liderança deles. E É aí porque eles acabam não estimulando. vai Diga. dar trabalho. Não, vai dar trabalho, né? Se ele estimular, ele vai ter que trabalhar e às vezes ele nem sabe como trabalhar com aquela pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem essa coisa do histórico, então muitas vezes a gente é tolhido, mas isso nos impulsiona, né? Abre a nossa, expande a nossa mente para criar coisas diferentes, né? O que que a gente podia falar aí? O que que é para você essa curiosidade? Vamos tentar entrar num conceito teu. É assim, ó, é você pensar em alguma coisa e meio questionar por que que ela tem que ser assim, por que que não pode ser de outra forma. E aí você começa a investigar. E aí você consegue ver que as coisas podem ser flexíveis, que elas não precisam ser sempre da mesma forma. Às vezes as pessoas são diferentes, tudo muda, o universo é diferente e está mudando, né? Então, por que que você não pode mudar? Tem pessoas que elas querem que a vida seja diferente, mas elas querem sempre fazer a mesma coisa. E Uhum. ali que você comentou, né? O adulto, ele tolhe a curiosidade, a gente tolhe às vezes, porque a gente quer ir direto para a solução. A gente nem questiona direito o que está acontecendo. Então, na medida que você vai questionando aquilo que vai te acontecendo, você vai tendo uma abertura, você vai entendendo melhor, até para depois tomar uma decisão melhor, né? Eu acho que isso que ajuda bastante essa questão da curiosidade na vida da gente. Ela é importante para esse crescimento.
Eu vejo assim, que eu vou crescendo e vou me desenvolvendo. Seja para qual lado for, seja para o lado pessoal, um autoconhecimento, seja para o lado das relações, você cria, você vê coisas diferentes que você pode fazer, seja num produto que você esteja trabalhando, numa experiência, né? Então, acho que ela cabe para Uhum. vários cenários aí da nossa vida. Aqui estão falando em inovação, né? Aqui um impulso para o novo. Muitas vezes os pais deixam de incentivar a curiosidade porque isso dá mais trabalho e consome mais tempo dos pais. Isso faz sentido? Sim, Rejane, né? Porque a gente estava falando aqui, a gente acaba não estimulando, a gente acaba cortando, né, esses momentos de curiosidade, porque, claro, dá trabalho responder, dá trabalho explicar, dá trabalho porque você está fazendo alguma coisa e você não quer parar para fazer aquilo, para dar aquela atenção, né? E no fim a gente está cometendo um crime ali, né? Não deixando a criança explorar. E aí eu lembro do Fernando que fala, Fernando, para quem não sabe, é meu sócio aqui, ele fala sempre, né, daquele exemplo da filha dele, né? Que antes ela é muito curiosa, ela tem a força da curiosidade como número um. E aí ela ficava perguntando por quê, por quê, por quê, e antes eles lidavam dessa forma, porque sim, porque não, para de perguntar por quê, para, né, porque às vezes enche mesmo, né, que a criança fica... E aí ele começou a tentar direcionar essa curiosidade dela para ela buscar a resposta, né, já que a criança é curiosa, então, você está me perguntando isso, então por que que você não vai olhar lá no Google e pesquisar? Por que que você não observa para ver o que que é? Porque eu também não sei, sabe? Umas coisas assim para que você estimule também não só a criança de se perguntar, mas também a criança de buscar, já que ela é curiosa, ela vai ir atrás daquela informação, né? Dá trabalho, porque os pais são desafiados para serem criativos também. Será que querem lidar com esse desafio? Pois é. E aí essa questão da rotina, né, Cirlei, que a gente comentou, né? A gente tem essa a zona de conforto que a gente fica, que tanto a nossa rotina pode ser uma zona de conforto, né? Quando tem algo que nos tira, é uma mudança, é uma coisa que a gente precisa mexer, e muitas vezes a gente não quer mexer, e exatamente essa necessidade de sair da rotina exige da gente uma criatividade, né? E muitas vezes é uma coisa que exige energia de nós, né? Quando a gente não está preparado para isso, ou quando a gente está andando, funcionando no piloto automático, né? É verdade. Cíntia, eu queria Diga. dar continuidade, até responder um pouco ali para quem que pediu, se dá trabalho ali, para o desafio de lidar, né, com essa curiosidade dos filhos e de como que os pais podem fazer. Mas antes, eu queria dizer Uhum. só uma coisinha. Para quem ficar até o final hoje, ó, tem uma surpresa, tá? Quem ficar até o final da live, aguardem, Ai, que que vai ter uma surpresa. Chega no Dia das Mães, vamos ver aí, tem uma surpresa para quem ficar até o final. Seguinte, ó, legal. é, é, o desafio de você ser criativo, todo mundo é criativo, né? Acho que a Cíntia talvez já tenha falado isso e talvez eu vou falar alguma coisa que você já disse. Mas todo mundo é criativo e eu acho assim, eu vejo que a curiosidade te ajuda muito, porque você começa a, tipo, o que que eu posso fazer em relação a isso? E você começa a se questionar. Puxa, será que eu posso inventar uma forma diferente de ver essa questão que a pessoa está ensinando ali? Às vezes você pode até estimular essa criatividade, por exemplo, numa atividade culinária que você faz com o seu filho. Olha, quanta coisa que você vai ensinar sobre higiene, sobre alimentação saudável. Se você fizer uma massa, deixa ele pegar, sentir, né, a massinha que você está fazendo, experimentar, é o gosto. Então, tem uma série de coisas que numa atividade que você faz, você estimula, né, a criatividade para vários ângulos que você está trabalhando. Então, assim, é pensar um pouquinho, é questionar. Se você questionar um pouquinho, você vai achar resposta. Na resposta, você vai ter um meio de ação que já vai ser uma coisa diferente que você pode estar fazendo. Legal. E as pessoas curiosas, né, Celei, eu acho, pelo menos, que quem é curioso se adapta muito facilmente às coisas, né? Porque ele quer experimentar uma coisa nova. Então, ele se permite se colocar em situações
mais desafiador, ele é uma pessoa mais flexível, né? Eu estou errada em falar isso, será? Bom, eu me vejo assim, né? Eu gosto desses Uhum. desafios, assim. Então, até tem uma situação, a gente morou um ano fora, né? E tal. E uma das coisas que eu mais gostava de ouvir, quer dizer, de sentir, né? Eu punha o pé na calçada, já era tudo diferente, né? Já eram pessoas falando idioma diferente, já era uma sensação diferente em todos os lugares. Mas o que era legal nesse sentido eu chegava no final do dia, né? Meus filhos chegavam em casa e eles diziam assim para mim: Mãe, sabe o que eu descobri hoje? Nossa, para mim aquilo era ótimo, né? Eles estavam descobrindo coisas novas, estavam vivenciando outras culturas e tal. E o que dizer de viagens, né? Eu adoro viajar porque é justamente isso. Você começa a perceber uma série de coisas, como que as pessoas vivem aqui, como que se divertem, o que comem, como que são os costumes. Isso tudo dá um refresh, assim, né? Dá um arsenal de coisas para você pensar e aí vai estimular não só a curiosidade, como a própria criatividade da gente, né? E eu acho que também a questão da perspectiva, né? De você ampliar a tua perspectiva sobre as coisas, sobre o mundo, né? Você vê que tem o curioso, ele consegue. Bom, daí eu já estou falando de criatividade, mas eu acho que o curioso, por ser curioso, por buscar muita coisa, ele consegue conectar muito facilmente, né? As ideias. Eu sei de muitas coisas, eu vou buscar. Então, amplia a perspectiva, o pensamento crítico também, né? O Reinaldo falou, Sim, todo mundo é. Eu acredito que todo mundo é tudo, né? Todas essas é. forças que a gente está apresentando aqui, todo mundo tem. A questão da curiosidade é que às vezes as pessoas elas são tolhidas mesmo e elas não têm coragem, né, de ir e buscar e acabam não desenvolvendo, sei lá, não usando isso, né? E É, e eu você acho que a acaba, curiosidade faz com que diga. não, você acaba sendo meio destemido mesmo. Se você não for, não Uhum. tem como você passar pela experiência, né? Eu posso até citar uma vez que eu estava no banco, eu trabalhava no banco, Bamerindos ainda lá atrás. E eu Nossa. voltei de férias e achei uma carta em cima da mesa, assim e tal, né? E comecei a ler a carta, era do presidente para os gerentes e tal. E eu comecei a questionar, né? Para minha equipe, a equipe era pequenininha, 5 pessoas e tal. Eu disse assim, nossa, olha só essa carta, né? Que legal, mas quem será que escreveu? Será que foi ele mesmo? Daí eu pensava, não, ele chama alguém para escrever para ele e tal, né? Por quê? Eu disse, não, porque poderia ser de outro jeito, ele podia ter tudo isso de uma outra forma, eu acho que ele podia engajar mais, aquela coisa, né? Que eu vivo mexendo com o Uhum. engajamento, eu queria trazer as pessoas e tal. Aí o meu gerente estava junto e ele disse assim, nossa, que bom ouvir você, porque quem escreveu a carta fui eu que fui chamada às pressas para fazer isso. Da próxima vez vai você. E eu ganhei esse legado, realmente. Eu ia até lá, ele dizia assim, eu quero dizer mais ou menos isso, e eu bolava o texto e ele aprovava. Então, assim, começou a Ah, comunicação interna dessa forma, por eu ser curiosa de ver alguma coisa que estava na minha frente que e tal, legal. perguntar. Teve uma outra situação Aham. que voltei de licença maternidade também, e a área, que tinha umas 100 pessoas, ela passou por uma reestruturação profunda nos 4, 5 meses que eu fiquei fora, sabe? Veio um diretor de fora, trouxe gerentes de fora, algumas pessoas foram para outras áreas, as estruturas todas foram desmontadas, né? E eles não sabiam nem onde me colocar, porque eles não sabiam o que que eu fazia. Só sabiam que eu tinha algum jeito com RH. E tinha uma caixinha que fazia algumas coisas de RH. Se ele fica aqui, a gente vai ver quando ela chegar, o que que a gente vai dar para ela fazer, né? Foi assim. Aí eu cheguei e ninguém me dava nada para fazer, porque eles não me conheciam, não sabiam o que que eu poderia fazer, né? E aí a curiosidade veio de novo, porque aí eu disse assim, eu começava a ver as pessoas em grupinhos de projetos, o que que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso. E você, o que você está fazendo? Estou fazendo isso. Disse, mas será que as pessoas estão sabendo, né? Eu comecei a perceber que todo mundo estava dentro da sua estrutura, com um pouco até de medo, não sei, cada um fazendo as suas próprias coisas no seu cantinho. E eu chegando ali, bisbilhotando, né? No bom sentido da curiosidade, né? Aí eu disse assim, tá, eu elaborei um informativo simples por e-mail, com alguns emojis, assim, bem bonitinho, chamado Fique Ligado. E aí eu disse assim, olha,
você sabia que é ótimo para o curioso, né? É uma frase assim que você sabia que, e aí lá vem, né? Aí eu coloquei várias coisas assim, você sabia que a equipe tal faz esse projeto, você sabia que tem isso? Aí todo mundo adorou, mandei para todo mundo daquela equipe dos 100 ali, né? Todo mundo, nossa, que ótimo, não sei o quê. Fiz o segundo, o pessoal, nossa, tá maravilhoso, não sei o quê. Quando eu fui fazer o terceiro, o pessoal disse assim, faz o seguinte, copia o diretor, né? Copia ele, porque eu acho que ele vai gostar de saber o que você está fazendo aqui. Aí eu fiz e Aham. mandei. Gente, na hora que eu mandei, que eu dei o enter ali, eram estações mais baixas e você conseguia perceber as pessoas em volta, né? Eu dei o enter e continuei trabalhando e tal. Quando eu vi, as pessoas começaram a me olhar, porque teve uma resposta do diretor em cima do meu e-mail e para todos, né? Dizendo assim, olha, eu preciso falar com você. Marque um horário com a minha secretária e vem aqui. Eu trabalhava na Vila Áurea e a reunião era no Palácio Avenida, né? E todo mundo Ai, que começou a me medo! olhar, tipo, exatamente, todo mundo já estava numa atmosfera diferente, e aí eu fiz aquilo e todo mundo me olhou assim. Eu disse, não, vamos ver o que que é, né? Aí eu cheguei lá e ele disse assim, eu gosto muito do trabalho que você faz. Oi, voltou? Oi? Fui eu que parei aqui ou foi você? Bom, Eu não eu vou. sei, não dá para saber só se o O pessoal que, falar. o que eu disse, o que eu estava falando é que daí, quando eu cheguei na reunião, ele disse: teu trabalho é muito bom, não quero que você faça para 100 pessoas, eu quero que você faça para as 2.500 que trabalham comigo. Então, Uhum. assim, de novo, né, pela curiosidade de querer entender alguma coisa, querer compartilhar alguma coisa, é que a comunicação interna foi entrando na minha vida, sabe? Foi bem bacana. Que legal! Você descobriu talvez uma coisa que você nem imaginava que você podia fazer através da curiosidade, Exatamente. né? Que bacana. Eu estava pensando aqui quando estava falando dessa questão de você, que é a dificuldade, né, de muita gente quando volta, quando começa um emprego novo, quando inicia numa turma nova de escola, sei lá, e você sempre fica um pouco, né, tímida, sem saber o que fazer e tal. E o curioso, ele acaba tendo iniciativa, né? Então está muito Exatamente. ligado também com essa questão da iniciativa, porque se eu tô curioso, eu quero saber das coisas, eu vou atrás, eu vou ficar na minha cadeira aqui só curiosa, assim, pensando, o que será que aquele está pensando, né? Eu vou buscar aquela informação, né? E a Ou, curiosidade, assim, já tem algo assim que o Reinaldo falou que é parecido com a força que ele tem do entusiasmo e de como ele colocou. Porque, por exemplo, hoje eu posso até não estar muito assim, num dia muito legal e tudo bem, né? É porque a vida da gente tem altos e baixos, todo mundo tem, né? Quando a linha da vida da gente estiver retinha é perigoso, porque daí você não está vivo. Então, ela tem altos e baixos. E só que no dia seguinte você às vezes acorda e não sei, dá um insight, alguma coisa, você começa a pesquisar uma coisa, aquilo do dia anterior já passou e você já está numa outra esfera, sabe? Então eu acho que isso é bem legal das pessoas estimularem um pouquinho essa força. Todos têm, né? Todos têm a força, mas estimular um pouquinho ela para ela dar uma dosagem de energia, eu acho que é bem bacana, principalmente nos tempos atuais, né? para você, para mim, a tua voz está travando um pouquinho. Eu queria saber de vocês se é a Cirlei ou sou eu que está travando, que a gente não consegue saber, né, quem é. É, entre eu e Acho que a você, para mim tá resposta ok. tá ok. Então, aqui, a curiosidade, eu acho que é importante a gente falar, até porque, né, essa coisa do trazer de novo isso, para quem nunca assistiu, né, as nossas lives, de que a gente tem essas forças de caráter, né, e a gente acha que a gente não tem nada que pode
a gente não valoriza muito essas coisas em nós, né? Quem ia dizer, obrigada, gente, que a curiosidade seria uma grande força que pode te levar a lugares, né, inimagináveis. Quem ia dizer, por exemplo, que nem a gente conversou ontem sobre a espiritualidade, né? Também sobre o entusiasmo, sobre a gratidão. E normalmente, que nem a gente estava falando com a Fernanda ontem, quando a gente tem uma força muito desenvolvida, é muito natural para nós e nós não achamos, não valorizamos aquilo, né? A gente vai buscar o que não está bom em nós. Então, essas coisas que são muito naturais para você, não acho que todo mundo tem e não acho que isso aí não é nenhum dom, nenhum nada, né? Acho que não é nada. E, na verdade, é uma qualidade que você tem muito boa e pode usar ela a seu favor, né? Você vê a Cirlei, contou histórias aí do profissional dela, que acabou 2 vezes na carreira, pelo menos, né? E levando a um outro patamar ali. Foi super legal. E aí eu queria falar um pouco da falta, né, da curiosidade. Eu até anotei aqui alguma coisa que eu também não sei nem qual essas coisas. A falta seria o desinteresse, né? Aquela pessoa que não se interessa pelas coisas. Daí tem também o oposto, né? Aquela pessoa que é tão. O desinteresse ele acaba te levando a algum lugar porque você faz as coisas que vão ser feitas e tal, né? E o oposto seria um tédio, assim, uma coisa que você não busca, não corre, né? Não sai do lugar. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí o excesso da curiosidade que eu acho que é um problema, né, Felipe? Que a gente precisa aprender a equilibrar essas coisas. Então, o É. excesso é aquela pessoa, como eu falei, enxerida, que fica o tempo inteiro querendo cutucar, querendo saber, querendo e a gente tem que ter um limite isso, né? Não dá para invadir o campo do outro só porque você é curioso. Tem situações que a gente precisa segurar um pouco essa curiosidade, ou dar um jeito de saber de outra maneira. E a curiosidade também pode nos levar a situações meio embaraçadoras, né? Por exemplo, de você acabar olhando uma coisa que você não deveria ter olhado. De repente, né? Pode chegar uma coisa ali perto de você e você, deixa eu dar uma olhadinha, ai, que curiosa que eu sou, ai, que não sei o quê. E você está invadindo a privacidade de alguém, né? Eu acho que o equilíbrio das forças para todas elas é o importante, né? Não pode ter ela de menos, a curiosidade de menos vai deixar você apático, sem interesse e até de certa forma sem energia. Agora, ela demais vai levar para esse lado que você falou aí de bisbilhotar realmente. Mas acho que uma dica é: o que que eu posso fazer com essa informação? Ela é relevante para mim, para alguma coisa? Sabe, se você pensar isso, você não vai perder tempo com algo que vê por ver, que não vai te trazer algo de bom, sabe? E uma coisa que você falou aí, que eu acho que pode não ser tão bom na curiosidade, é que você tem que tentar trazer um planejamento e se focar. Porque como ela surge, digamos, muito a qualquer momento, pode acontecer de você tirar teu foco total de uma coisa que você planeja. Por exemplo, você planeja para aquela tarde fazer tal coisa, um estudo, alguma coisa. E você começa e descobre alguma coisa. Quando você vê, você vai no viés daquilo que você descobriu e você perde o planejamento Se perde, inicial. né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que estar monitorando, porque às vezes você troca totalmente o rumo do que você está fazendo se você não ficar meio centrado naquilo que você estava querendo fazer. Isso eu não li em lugar nenhum, mas eu percebo no meu dia a dia, assim, se eu não me cuidar, eu perco aquela linha que eu gostaria de estabelecer para aquele meu momento, sabe? Porque ela vai trazendo mais É, novidade, e novidade em cima de novidade, e você, claro. quando se vê, você está ali. Porque uma coisa que vocês comentaram também nessa série é que você se apaixona pela força, você nem percebe ela. E você se envolve totalmente nela, né? Isso que é interessante. Então tem que ter um pouquinho esse equilíbrio, senão você pode se perder até dentro da própria força. Verdade. Eu estava se falando, eu estava lembrando que eu falei exatamente isso que você falou quando eu falei sobre criatividade. De você cuidar para não se perder, né? Porque começa a surgir um monte de possibilidades, de um monte de
de ideias e você acaba se perdendo e não levando uma adiante, né? Aqui a Sim. Sirlene fala, olha que legal, o uso inadequado das redes sociais revela esse excesso, né? É um bom exemplo. É o famoso stalker, né? E é stalkear, né? Que chamam Uhum. aí, Sim. de você começar a ficar metendo na vida de todo mundo e descobrindo, né? Tudo que todo mundo está fazendo. Isso pode ser perigoso também, né? É Sim, alguém te sim. seguindo nas redes, assim. Deixa eu ver aqui. Tem a ver com procrastinação. O que a Cilei falou, pode ter a ver se você ficar, não focar Não em nada, né? utilizar. É, não utilizar a força, né? Também. Qual a dificuldade que você tem, Débora? Você falou também tem essa dificuldade. Aqui falam em atenção plena. Atenção plena ajuda bastante, né, Cilei? É, Essa questão do A Mari é uma amiga muito querida, né? E realmente você tem que ter atenção naquilo, se concentrar no agora, né? Para fazer aquilo que você quer, eliminar as outras insights que vão surgindo, senão, se você não tiver essa atenção, você vai se perdendo mesmo, né? E o que E a gente podia. Diga, não, vai. uma coisa que a gente está falando aí do poder dessa força, uma coisa que o Martin Seligman fala é que é assim, se você tiver uma situação complexa para resolver, a curiosidade ela te ajuda bastante. Mas daí você alinha a curiosidade com outras forças, tipo mente aberta, criatividade, perspectiva, sabe? Então você tem uma situação, você vai usar a curiosidade porque você vai questionar aquilo que está acontecendo, mas você também vai alinhar outra força que você tem aí, que você sabe que pode te ajudar, porque ela vai trazer insights para você trabalhar aquela situação complexa, né? Até a questão de uma tomada de decisão, quando você consegue analisar bem, vai ser mais fácil. Tá. Essa solução de problemas complexos, criatividade, tudo habilidades do futuro, né? E a curiosidade, eu estou vendo que ela é a base de todas, pelo jeito. E sabe, eu vou confessar uma coisa para você, porque quando eu fiz o teste de forças e deu criatividade, curiosidade em primeiro lugar, eu até fiquei assim, eu disse, mas será, né? Sempre eu não fiz muitas vezes, fiz umas 2 ou 3 vezes. 3 vezes, eu acho. Uhum. 2 deu criatividade, uma deu curiosidade, mas essa foi mais recente. Aí eu disse assim, mas espera aí, nunca pensei, eu não me sentia uma pessoa curiosa, mas é porque eu não entendia o quanto que a curiosidade realmente tem a ver, como ela é irmã gêmea da criatividade. Para mim acontece muito assim, Cíntia, de eu estar pensando em alguma coisa, surge um pensamento, sei lá, e eu acho, puxa, isso aqui seria muito legal, mas não serve para mim, isso serve para, sei lá, para o meu sobrinho, para um primo, para um amigo, sei lá. O que eu faço? Eu paro, eu escrevo e eu mando. Talvez tenha um pouquinho do intrometido aí, né? Porque curioso é meio intrometido, mas não é no mau sentido, é no sentido de dizer assim, se isso é uma ideia e serve para alguém, e não serve para mim e serve para aquela pessoa, por que eu não passo para ela, né? Eu não vou ficar com ela aqui, né, na minha cabeça, sendo que serve para outra pessoa. E é bem interessante, isso acontece bastante comigo, assim, né? Porque acho que você acaba tendo com ela tão forte, tão estimulada, que ela vai surgindo ideias e através dessa percepção, assim, né? Bem interessante. E isso que você falou de dar a ideia para o outro, né? De falar para o outro a sua ideia, já que ela não serve para você, tem a ver com a generosidade também, que é uma outra força, né? Que é a minha Porque tem terceira. muitos, que é a sua terceira, né? Tem muitos criativos que se apossam da ideia, né? Que se apossam e não querem dar para ninguém, né? Essa é minha. Quando der, eu faço, não quero contar para ninguém. E a minha também, né? Tem a criatividade e a generosidade, que eu também não consigo fazer isso. Eu só não tenho a curiosidade entre as top 5. Ela deve estar entre as 10, assim, mas não entre as top. E aí eu queria que a gente fechasse, Silene, tem um tempinho ainda, mas só para a gente ir avançando, com duas coisas.
Uma coisa é como que a gente pode usar a curiosidade agora na crise, né, para nos ajudar nesse momento. E a outra questão é quem não tem, quem não tem não, né? Quem não tem essa força desenvolvida, né? Que está lá embaixo. Como que pode fazer para ser um pouco mais curioso? Então, acho que formas que você pode se treinar para ter um pouco mais de curiosidade seria, uma das coisas é bem simples, você fazer leitura. Se você pegar um livro, mas também pegar um livro que não seja só da sua especialidade, pegar de outros assuntos, você descobrir, além daquele livro, quem é aquele autor, de repente fazer uma pesquisa, o que que ele, onde ele viveu, como que eram as coisas dele, porque aí você vai entender por que que ele escreveu aquele livro, sabe? E às vezes um pouquinho além. Se você for um pouquinho além, você já está estimulando a curiosidade, você não está fazendo praticamente o óbvio. Outra coisa é Uhum. você fazer listas. Diz que os grandes historiadores, Leonardo da Vinci e tal, eles faziam muitas listas. O que que eu vou querer desenhar, com que pessoas eu vou querer falar, quais os tipos de lugares eu vou querer visitar. Então, eles tinham listas que eles iam seguindo essas listas de atividades a executar. Então, se você fizer uma lista de coisas que você quer fazer, de certa forma, você vai ter que pesquisar alguma coisa para realizar essas tarefas e você intuitivamente vai estar usando a curiosidade ali naquela ação que você está fazendo. Então, é uma boa forma de você exercitar. Se puder, viaje. Se puder, viaje. Mas, assim, a viagem pode ser no Brasil, pode ser até num outro bairro da tua cidade. Não tem, assim, essa coisa de tem que ser uma coisa, uma grande viagem. Não, tudo pode te estimular. Se você faz um caminho todo dia, procure fazer uma rua alternativa, dá um pouquinho de volta, mas você vai descobrir que ali tem uma padaria, que tem alguma coisa que vai, sabe? Então você vai despertando, você vai ver uma árvore bonita, você vai ver outras coisas que vão fazer você estar em atenção plena na tua vida e que você não vai passar pela vida assim, sabe, sem perceber, mas você vai estar realmente percebendo coisas através dessa passagem que você está tendo, né? Uma outra coisa deixa eu ver, eu até anotei aqui, viajar, ler, estar atento a todos e a tudo, né? Se você ficar atento, sempre você acha alguma coisa que você pode contribuir, alguma coisa que você pode estar fazendo com as pessoas, né? Essa questão da atenção plena, né, que alguém comentou ali, você falou agora, a atenção plena é a curiosidade, né? É o olhar curioso sobre o momento ali, né? Sobre o que você está fazendo, ou a respiração, enfim. Então, eu É, acho que a e, prática da atenção plena também ajuda, né? sim. E às vezes até ser curioso com você mesmo, porque às vezes acontece de você estar num dia que você está de uma forma que você não sabe bem, você começa assim, peraí, Celei, por que você está pensando isso? O que está acontecendo com você? Sentir teu corpo, às vezes você não sente, né? Às vezes está com dor lá no dedinho, mas você deixa para lá, não, não tô, sabe? Então, assim, se perceber realmente, né? E prestar atenção em você, se questionar mesmo para ver, tá tudo bem mesmo comigo? Não tá? Que emoção é essa que eu estou sentindo, né? Acho que a gente vai se descobrindo qual é essa emoção que está mais presente em mim. Ontem a Fernanda falou do diário, eu já fiz um diário de forças e gratidão, porque, como eu falei, quero investigar mais a curiosidade, ela é tão natural que eu tive que pensar aqui para Uhum. falar. Agora, se eu for anotando os momentos em que a curiosidade foi sendo importante para mim no meu dia a dia, com certeza eu vou ter um olhar diferente para ela, ela vai trazer muitas coisas a mais para mim também. Então, é uma dica que eu deixo, né? Crie um diário, Perfeito. crie uma lista, né, de coisas que você faz e você vai vendo o quanto que a tua força realmente vai te devolvendo, né? Não sei se tem mais Perfeito. alguma, se eu respondi o que você Adorei o queria. negócio das listas. Respondeu e você falou uma coisa de começa a se questionar, se olhar, né, entender o que eu estou sentindo, enfim, também para o autoconhecimento e também para fora, né, fazer perguntas. Quer ser mais curioso? Faça mais perguntas, né? Acho que isso é Sim, uma boa dica também.
sim. E para finalizar, se a gente podia tentar ver onde que ela se encaixa nesse momento atual, né? Como que ela está te ajudando, por exemplo, nesse momento. Eu acho que ela ajuda justamente nisso, né? De você não deixar, não se deixar cair na rotina, porque a rotina hoje dentro de casa está sendo aquela coisa, por exemplo, de você ter muitos os cuidados, basicamente os domésticos. Se você não se cuidar, você fica só fazendo isso, e isso não traz um benefício, sabe? Você faz todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E isso, com o tempo, vai te gerando um tédio, uma apatia, porque, de repente, não é o melhor que você gostaria de estar fazendo. Você gostaria de estar investigando, né? Eu, curiosa, investigando coisas, né? Com certeza. E não só fazendo o serviço do dia a dia. Mas, Uhum. assim, tem uma coisa que até minha sobrinha, não sei se ela está aqui ainda, mas ela passou ontem e eu disse, nossa, que legal, né? O universo conspirando. Eu pensando o que que eu ia falar e ela me passou um videozinho que eu até vou compartilhar algumas coisas que eu ouvi, assim, para a gente finalizar. Caso tenha alguma pergunta, a gente responde depois. Mas que ele dizia assim, a vida da gente, quando ela está retinha, né? Quando ela está retinha é porque Uhum. você não está mais com vida. Então, a vida da gente ela vai É. estar sempre fazendo altos e baixos. Tenha Uhum. certeza que isso sempre vai acontecer. A gente vai ter altos e baixos. A curiosidade é uma coisa que te eleva. Então, quando alguma coisa te traz para baixo, você ser curioso, ela vai te levar para cima. Porque você vai estar pesquisando, tá, tá, tá. E uma outra coisa que eu ouvi é assim, a, a curiosidade está na época de ouro dela. Porque você tem qualquer informação hoje na palma da sua mão. Pense, antes você não Uhum. tinha. Hoje você tem como pesquisar, e, né? É muito fácil. Então, ela faz isso com você. Então, a gente está se renovando sempre. E a curiosidade vai te levando a se descobrir, a crescer, a se desenvolver. Você vai estar aprendendo alguma coisa o tempo todo. E nesse aspecto, você vai estar saindo da rotina. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai vendo como que você pode usar essa força no seu dia a dia, né? Nesse momento aí de procurar fazer uma coisa diferente. Para qualquer lado que você olhar, você consegue se questionar e fazer algo melhor. Muito bom, Cirlei, adorei. Nossa, como é interessante, né, se aprofundar, assim, conhecer coisas. E a gente aprende, eu estou fazendo o resumo das lives e tem cada dica, assim, que super legal. Com essa crise atual, temos espaço para trazer um novo em nossa vida, trazemos nosso novo com curiosidade também. Sirlene, e você sabe que é o momento, né, bem que você falou de experimentar, né? A gente tem essa oportunidade de experimentar, quem seja curioso vai experimentar alguma coisa, né? Seja uma receita, seja, né? Eu não sou Uhum. muito acostumada. Hoje em dia o pessoal não conversa muito no telefone, é por mensagem, né? De texto. Experimenta ligar para conversar com alguém. O que que isso vai te passar? Né? Vai passar uma outra Uhum. emoção de você, porque você vai conseguir. Tenta perceber a emoção da voz da outra pessoa. Você vai descobrindo coisas que eu tenho certeza que você não pensava que descobriria. Você falou uma coisa agora, sei que a gente ia terminar, mas agora me lembrou. Quando a gente é curioso, a gente tem uma percepção mais ampla das coisas, e a gente se torna um pouco mais sensível ao outro, né? Ao sentimento, a ter esse olhar, talvez empatia, mas de enxergar o outro além do que ele está apresentando, né? Sim. E eu percebo isso, eu estou falando isso porque eu percebo isso em você. E aí eu Ah, me conectei com essa ideia, porque eu sei que às vezes está tudo certo, está tudo caminhando bem, e de repente você liga, né, manda o WhatsApp, pergunta como é que você está, né? Como é que não sei o quê. E assim, talvez pelo jeito que eu falo, você já complementa, porque eu acho que você já enxerga, assim, né? A gente tem essa. Porque curiosidade, você acaba conhecendo um pouco mais do ser humano por ser curiosa, né? É natural isso. uhum. Consegue Legal perceber um isso. pouco. É muito bom. Uhum. Silei, foi ótimo, maravilhoso, amei. A Nath está aí, eu vi, Nath, seus comentários. Oh, o sorteio, vamos lá. Dica. Olha lá, ela já pensou que era sorteio, né? Na verdade, isso Ah, aqui não é? foi um. Não! Eu vim falar de curiosidade.
Eu falei que quem ficasse Ah, até o final teria uma surpresa no final. Eu não falei que era ah, sorteio. eu já achei que era um sorteio. Então, então, mas é que se você faz algo assim, eu fiz uma coisa na prática para que as pessoas entendessem, né? Aqui é um Uhum. potinho que eu coloquei todo o conhecimento legal que eu consegui compartilhar. Beijos e abraços virtuais para todos vocês. E é isso que eu estou mandando aqui, entendeu? Ah, que Eu posso fazer nesse legal. momento. Ah, valeu, que lindo. Deixa eu ver o que que tem aí. Eu não consegui ver o potinho, põe ele mais de longe. São coisas virtuais, são carinho, é Não, amor, não. entusiasmo, são. Não, eu nem escrevi, são coisas de sentimento que eu coloquei, querendo o melhor para todo mundo que está Sim. participando. É tua energia ali, adorei. Energia. Não, eu queria ver o potinho que eu não consegui ver ele direito por fora. Que bonitinho. Ah, que Hum, muito bom. Adorei, fazer uma adorei. coisa prática. Uma Aham, e coisa olha, prática. quando você jogou, veio. Quando você jogou, veio para mim. Que bom. Aproveitar e mandar um Valeu. feliz Dia das Mães, né, para você e para todas as mães que estão aqui. Te agradeço pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu falei, eu estava meio apreensiva assim, mas eu achei que foi muito bom. Foi ótimo, ótimo mesmo. Para você também, Feliz Dia das Mães, para todos aí. Foi muito bom. Na segunda-feira a gente vai ter a conversa com a Luciana sobre a força do humor. Acredito que pelo que Olha, eu conheço ela vai ser hilário. Aqui a Regiane, nossa, ele é muito criativa e muito especial. Então apareçam todos os dias, 8h30 da manhã, dia útil. Beijo, gente. Beijo, Cirlei. Obrigada. beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.